Os laterais vêm se tornando cada vez mais importantes dentro dos times de futebol. Há alguns anos, a tendência no futebol europeu era um uso cada vez maior de laterais ofensivos. E aqueles jogadores com muita força, explosão, técnica, criatividade e capacidade de cruzamento passaram a ser chamados pelo mercado de laterais brasileiros, mesmo que não tivessem nascido necessariamente por aqui. Hoje, a gente vê uma tendência um pouco diferente, dos laterais jogando por dentro. Mas a pergunta é, por quê? Esse vídeo aqui é mais um patrocinado pelo The Sports Executive Path. Então fica até o final que eu vou falar um pouco mais sobre o projeto e sobre um desconto especial em um curso específico que você pode aproveitar. A ideia dos laterais jogando por dentro ficou muito famosa a partir da passagem do Pep Guardiola comandando o Bayern de Munique. Mesmo que outros já tivessem experimentado essa ideia em outros momentos. O Marcelo Bielsa, por exemplo, na sua passagem à frente da seleção chilena, usou dinâmicas parecidas com essa. O Zé Roberto, grande Zé Roberto, que começou na lateral esquerda e depois foi jogar no meio-campo, em alguns momentos da carreira, especialmente na passagem pelo Hamburgo, era escalado na lateral esquerda, mas quando o time tinha a bola, ele fazia um movimento para dentro no meio-campo, que causava muita estranheza naquela época. Sim, mesmo que a gente possa pensar ao longo da história times, treinadores, jogadores que usaram ou que pelo menos flertaram com essa ideia, isso se estabeleceu como tendência no futebol mundial nos últimos anos. E não é nenhum exagero atribuir isso ao trabalho do Pep Guardiola. Hoje, o movimento em si já não gera mais aquele estranhamento que gerou em outros tempos. Mas é verdade que a gente ainda não tem um bom nome para essa função dentro de campo. Em inglês, muitas vezes chamam de inverted fullback, que seria um lateral invertido. Mas em português a gente não usa muito esse nome. A gente acaba chamando de lateral que joga por dentro. Não tem uma nomenclatura específica. Eu já vi algumas pessoas tentando emplacar o nome de laterior, que seria um lateral interior. Mas vamos combinar que além de muito feio, esse nome não comunica nada. Então eu vou continuar chamando de lateral que joga por dentro. O nome lateral invertido pode acabar remetendo ao ponta invertido, que é a forma como a gente muitas vezes chama o canhoto que joga do lado direito ou o destro que joga do lado esquerdo. E esse pode ser o caso. O João Cancelo, por exemplo, é destro e muitas vezes joga como lateral esquerdo que sobe por dentro, no Manchester City do Pep Guardiola. Mas nem sempre é assim. O próprio Manchester City tem o Zinchenko, que também joga na lateral esquerda, também atua por dentro, mas é canhoto. Na maioria das vezes, como esses jogadores continuam sendo laterais e fazem muitas dinâmicas que os laterais normais fazem, eles jogam com seus pés naturais, o destro do lado direito e o canhoto do lado esquerdo. Mas cuidado! Quando eu falo de um lateral que joga por dentro, eu não estou falando daquele lateral que faz a cobertura defensiva quando o time está atacando pelo outro lado. Em muitos times, quando a jogada é construída por um lado, o lateral do outro lado acaba afunilando por dentro, para fazer uma diagonal de cobertura e manter a defesa compacta. Muitas vezes a gente acaba vendo esses laterais recebendo a bola por dentro, simplesmente porque ela estava de um lado, girou e chegou no pé dele. Não porque ele é um lateral que ataca por dentro necessariamente. Então tirar uma foto, pegar um frame de um lateral recebendo a bola próximo do corredor central pode gerar uma certa confusão, porque eu preciso saber como a bola chegou ali e por que o jogador estava ali. Muitas vezes pode ser esse caso, e não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero falar sobre laterais que têm como principal dinâmica ofensiva ocupar o espaço por dentro. Normalmente, isso você pode verificar facilmente assistindo jogos, os times que usam seus laterais dessa forma são times que gostam de ficar o tempo inteiro com a bola, controlar o meio-campo, jogar muito no campo de ataque e amassar empurrando os adversários para trás. Essa dinâmica dos laterais abre um leque de opções interessante,
porque você pode ter naquela posição jogadores mais técnicos, mais criativos, com mais capacidade de controle. Se você quer, por exemplo, laterais que fazem ultrapassagem por fora o tempo inteiro, você vai precisar de jogadores mais físicos, com mais velocidade e fôlego. O próprio Pep Guardiola já disse que meio-campistas costumam ler melhor o jogo e ter uma visão melhor do todo, e que por isso ele gosta de adaptar os seus meio-campistas a outras posições. É bom lembrar que nas mãos dele, o Javier Mascherano e o Javi Martínez deixaram de ser volantes e se tornaram zagueiros, mas que até outros jogadores como Yaya Touré e Sérgio Busquets foram improvisados na zaga. E Cesc Fábregas e Kevin De Bruyne também já jogaram no comando do ataque. O Vicente Del Bosque, treinador da seleção espanhola, campeão mundial em 2010 e campeão europeu em 2012, numa época um pouco mais chata do tic-tac, também já disse que gostaria de ter muitos meio-campistas no seu time. Aliás, ele chegou a declarar que gostaria que todos os seus jogadores de linha fossem, de origem, meio-campistas. Então, essa movimentação dos laterais permite escalar por ali jogadores que em outras circunstâncias seriam considerados meio-campistas. E isso faz sentido para times que querem controlar o meio-campo, ficar com a bola, etc, etc. Ainda mais se a gente levar em consideração que, em média, os laterais são jogadores que ficam mais tempo com a bola no pé dentro dos 90 minutos. Mas, para além disso, essa movimentação traz algumas vantagens táticas bem específicas, com bola e sem bola, e eu quero entrar nesse detalhe. Com a bola, esse movimento faz com que o time ocupe melhor a zona central, criando uma sobrecarga no meio-campo por conta dessa superioridade numérica e criando mais linhas de passe por aqui. Além disso, tem uma base sólida quando o time ataca para fazer passes de retorno, passes de segurança, garantindo que é sempre possível reciclar a posse de bola. Vale a pena voltar ao Pep Guardiola numa entrevista que ele deu ao programa Monday Night Football da TV britânica. Ele diz o seguinte: eu gosto quando os passes são curtos porque você vai errar menos passes. Quando você dá um passe de 15 metros, corre mais risco de perder a bola do que com um passe de poucos metros. Ou seja, para ele, manter os laterais por dentro é sobre manter a posse de bola. Além disso, tem outra vantagem. Afunilando esses jogadores, você pode forçar o meio-campo adversário a ficar estreito, o que abre os corredores laterais e cria uma rota direta lá de trás da saída de bola até os pontas, que vão estar sempre isolados no mano a mano contra os laterais adversários. Assim, você evita o que eu chamo de passe falso. O passe falso é aquele passe do lateral, quando está aberto pelo corredor, para o ponta, também aberto no corredor, em que ele recebe a bola meio de costas, de um lado preso pela linha lateral, do outro lado marcado, entrincheirado ali sem opção, e normalmente ele precisa voltar a bola. Ou seja, é um passe que vai para depois voltar. Não avança o time, por isso é um passe falso. A terceira vantagem com a bola é a versatilidade no ataque. A gente precisa lembrar que essa movimentação por dentro é uma opção a mais que os laterais ganham no seu repertório. Mas, eventualmente, eles podem fazer ultrapassagens por fora, podem dobrar junto com o ponta ou até empurrar o ponta para dentro. Essas possibilidades de troca de corredor lá na frente confundem a marcação e tornam muito mais difícil montar uma estrutura defensiva coesa, que vai se defender sempre da mesma forma. Então, deixam a defesa do adversário sempre preocupada. Isso tudo é importante porque times que tentam jogar dessa forma, controlando muitos adversários, tendem a inverter um pouco a dinâmica que a gente tem na nossa cabeça. A gente costuma pensar nas posições dos jogadores um pouco relacionadas à estrutura defensiva. Então, por exemplo, tanto faz quantas vezes o lateral chega na linha de fundo, a gente continua chamando ele de lateral, porque quando o time não tem a bola, ele retorna para formar a linha de 4 na defesa. Agora, se um time tem, em média, 66% da posse de bola, isso significa que ele fica, em média, 2 vezes mais tempo na sua estrutura ofensiva do que na sua estrutura defensiva. Então faz muita diferença esse lateral que joga por dentro em relação ao lateral convencional que joga por fora, mesmo que esse movimento só aconteça no momento que o time tem a bola.
Então, na estrutura defensiva, a gente pode imaginar que não faria nenhuma diferença. Afinal, esse cara vai continuar fechando a linha de 4 pelos lados, ocupando aquele espaço ali. Mas, na verdade, os efeitos defensivos também são muito relevantes. E, aliás, mais do que isso. Originalmente, a ideia ocorreu ao Pep Guardiola por uma preocupação defensiva e não ofensiva. Times que se propõem a jogar assim, amassando os adversários, normalmente ficam expostos ao contra-ataque. E essa é uma preocupação constante. Mas às vezes eu falo isso e parece que eu estou dizendo, olha, quem joga assim necessariamente vai ser vulnerável ao contra-ataque, faz parte da vida. E eu quero voltar mais uma vez à entrevista do Pep Guardiola no Monday Night Football, porque ali eu acho que ele dá uma definição um pouco mais precisa. Ele diz o seguinte: se você quer jogar assim e não controla o contra-ataque, você não pode jogar assim. É impossível. E quando ele chegou na Alemanha, ele ficou chocado com a capacidade que os times da Bundesliga tinham para contra-atacar. E essa se tornou a grande obsessão dele ao longo da primeira temporada. Como parar aqueles times? Como continuar atacando incessantemente sem tomar gol toda hora no contra-ataque? E a chave foi justamente colocar os laterais para jogarem por dentro, para assim controlar as transições. Antes de mais nada, como essa estrutura deixa o time compacto no meio, ela permite não só aqueles passes de retorno que eu já citei, mas permite que o time consiga acionar uma pressão pós-perda muito mais rápida e eficiente. Os meias estão sempre protegidos. Se esse jogador perder a bola, esses aqui conseguem rapidamente pressionar e impedir o contra-ataque antes que ele aconteça. E aí eu volto ao Guardiola mais uma vez. Ele diz o seguinte: quando você erra um passe curto, a transição é curta. Se os laterais estão abertos e você perde a bola no meio, esse buraco é grande demais e você não pode controlá-lo. Mas caso o contra-ataque saia, essa estrutura defensiva compacta por dentro protege melhor o corredor central, que é a zona mais perigosa do campo. Eu digo que é a zona mais perigosa do campo por uma questão muito simples. O gol fica no meio. No futebol americano, por exemplo, você pode pontuar na linha de fundo toda, então isso não é verdade. Mas no nosso futebol jogado com os pés, é. Se você tem o meio mais protegido, você força o contra-ataque adversário a sair pelos lados. E aí sim o lateral vai perseguir e tentar imprensar o jogador adversário contra a linha lateral. E por fim, se a jogada seguir e o adversário conseguir ficar com a bola, os laterais centralizados estão mais próximos e, portanto, têm mais facilidade de voltar para compor a linha de 4. Aqueles laterais que chegam à linha de fundo o tempo todo, às vezes se veem a 40, 50 metros da sua posição defensiva quando o time perde a bola. Então demoram muito mais para voltar, gastam muito mais energia e fazem com que o time fique desorganizado por muito mais tempo. Então, para recapitular, quando o time tem a bola, os laterais jogando por dentro ajudam a sobrecarregar o meio e manter a posse de bola, abrir espaço nas pontas e gerar a situação de 1 contra 1 e deixar o ataque mais imprevisível. Quando o time não tem a bola, eles ajudam a ter uma pressão pós-perda mais rápida e eficiente, a forçar os contra-ataques dos adversários a saírem pelos lados e ter mais facilidade de voltar para a linha de 4 e remontar a estrutura defensiva. E dá para entender por que o Pep Guardiola teve essa ideia durante o seu trabalho no Bayern de Munique. Além de enfrentar times muito rápidos e vorazes no contra-ataque, ele tinha Lahm e Alaba nas laterais, 2 jogadores perfeitos para controlar, ler o jogo e manter a posse de bola. E Robben e Ribéry nas pontas, 2 jogadores perfeitos para partir para cima dos adversários no mano a mano. Com o tempo ele foi se adaptando. Quando chegou no Manchester City, ele chegou a usar o Fabian Delph, que é um meio-campista de origem, como esse lateral esquerdo que partia para dentro. Ele adaptou o Kyle Walker, que no Tottenham era um lateral de muita força e ultrapassagem, para ser primeiro um cara que jogava por dentro, depois um lateral que ficava preso na saída de bola junto aos zagueiros. E mais tarde ele passou a ter o Cancelo, que é destro e pode fazer essa função por qualquer um dos lados, e o Zinchenko, que é canhoto e faz essa função pelo lado esquerdo, abrindo um leque de opções que ele pode usar.
Hoje em dia, o mais comum é a gente ver laterais com funções diferentes, gerando uma certa assimetria no time. Por exemplo, a gente pode ter um lateral que fica mais preso na saída de bola e o outro que ataca por dentro, como a gente viu tantas vezes com Guga e Arana no Atlético Mineiro, treinado pelo Jorge Sampaoli. Ou a gente pode ter um que faz a ultrapassagem por fora sempre e o outro um pouco mais preso na saída de bola, que também ataca por dentro, como Isla e Felipe Luiz faziam no Flamengo do Rogério Ceni. O que não dá para negar é que os laterais são cada vez mais importantes e que esse tipo de inovação abre um enorme leque de possibilidades a serem exploradas. Eu inclusive diria que a gente está só no início, a gente ainda nem sabe tudo o que vai acontecer. E para mim, o jogo fica muito mais interessante dessa forma. E você, o que acha? Os grandes momentos do esporte são, claro, os eventos esportivos. É ali que todos os olhos do mundo se convergem. E para fazer esses eventos acontecerem é necessário uma equipe enorme pensando nos mínimos detalhes. Enorme mesmo, é muito mais gente do que a gente pode imaginar. E pensando nos mínimos detalhes mesmo, é muito mais coisa e com muito mais profundidade do que a gente é capaz de ver. Criar experiências memoráveis e garantir a segurança de todos os presentes é um desafio gigantesco. E por isso o mercado está sempre procurando por profissionais qualificados. E hoje em dia, obviamente, essas experiências não se limitam àqueles presentes no evento, mas a todos que acompanham pelo rádio, pela TV, pela internet. A quem produz conteúdo e a quem consome conteúdo sobre o evento esportivo. A gestão de arenas e a gestão de eventos em si são dois lados de uma mesma moeda. Eles têm funções específicas, mas precisam trabalhar juntos de maneira coesa, por meses antes do evento, para que tudo saia como foi planejado. Nesse curso do The Sports Executive Path, o Sam Momen vai falar justamente sobre isso. Se você entrar no link que está aparecendo na tela e está na descrição do vídeo aqui embaixo também, você consegue um desconto especial. A página do curso é toda em inglês, mas o conteúdo tem legendas em português e é bastante acessível para quem se interessa por esse assunto. Para que a indústria esportiva como um todo continue crescendo, a gestão de arenas e eventos é um pilar central. E para esse profissional, não é mais suficiente só saber organizar um evento. É preciso ter uma visão global do ecossistema, saber inovar e se adaptar rapidamente. Se os esportes estão evoluindo dentro de campo ou de quadra, eles também estão se transformando ao redor. A diferença é que a maior parte desse trabalho é feito nos bastidores.